E agora eu vou falar a última coisa para depois abrir, que é um fenômeno de frequências energéticas e de como que Jesus trouxe os peixes. E eu vou falar isso, depois vocês podem falar se vocês acreditam, se vocês acham que é assim. Tem antes de The Chosen, teve um filme, uma série que chama The Bible, ou O Filho do Homem, um outro ator que representava Jesus, e nessa cena do pescador de Pedro com Jesus, o Jesus, ator, coloca a mão na água e faz assim na água. E Jesus está dentro do barco. Nessa cena, o diretor de The Chosen, não fez Jesus estar no barco e não fez Jesus tocar a água, mas eu preciso rever a cena, vamos depois a gente pensar que ele está, acho que na água, não está dentro do barco, mas está com os pés na água. Gente, nós somos seres humanos, seres pensantes, com pensamentos contínuos, então a gente tem um mentor. O cachorro não tem um mentor, porque ele ainda não tem o pensamento contínuo. E os peixes não têm um mentor para cada peixe. São mentores do coletivo na natureza. E ainda gerenciados pelas forças da natureza. Mas existe um ser espiritual que coordena os peixes e os outros animais. Então, tem um chefe do cardume de peixes do lago ali de Nazaré. Tá? De Cafarnaum, existe. Tiberíades, Lago Tiberíades. Jesus, com um poder magnético e uma grande mediunidade, sendo o maior e o melhor médium reencarnado na Terra, ele deu o comando para o mentor dos peixes, que deu o comando energético, espiritual para os peixes, que são comandados através das marés, das energias, de tudo. E os peixes vieram atraídos por um magnetismo. Então, isso é importante. É milagre? Não. É comando energético, entender das leis da natureza. Jesus deu o comando ao mentor. Óbvio que ele já conhecia o espírito e comandava aquele cardume de peixes. Óbvio que ele já pensou que aqueles peixes que iam ser depois comercializados, vendidos, já estavam com a evolução deles para uma próxima existência como gafanhoto, como peixe de novo, o que for que seja. Ele pensou em tudo. Só que a água, na cena do Filho do Homem, que não aparece aqui, quando ele bota o dedo e faz assim, ele magnetiza a água e aí os peixes são atraídos. Então, isso é muito importante que vocês entendam como se dá esse fenômeno, porque ele também precisa fazer algo para homens rudes, descrentes, que tinham uma base espiritual judaica boa, de conhecimento judaico, mas que precisava de uma prova grande, ele precisava tocar no coração, de alguma maneira. Porque os homens naquela época, e eu digo também nessa época, ainda precisam dos fenômenos e dos milagres para poderem acreditar em Deus e na espiritualidade. Então, assim, quando tem um fenômeno, você não tem nada a dizer, mas na verdade bastava a presença de Jesus para ele se ajoelhar muito antes da atração dos peixes aos barcos. Então, que a gente possa entender o quanto nós ainda precisamos de provas para estar 100% fechado e trabalhando com Jesus e para Jesus, para a Terra regenerada. Claro que os espíritos demonstram a sua presença, nos fazem acreditar, mas principalmente para aqueles que trabalham conosco, que às vezes não sentem nada, não tem uma visão, não sente um arrepio, não sente o ouvido, a fala do mentor ou de um espírito, ele tem que acreditar cegamente ou ele tem que ler os depoimentos para poder falar, então todo mundo está falando isso, então né? Ou então ele precisa ter uma situação dolorosa para ver uma coisa melhorar depois de uma oração e falar, então eu acredito. Não. Lembrem sempre, trabalho espiritual para Deus em primeiro lugar, porque não é só para Deus, é para você em primeiro. E lembre-se que tudo que gira na sua vida
é verdade, que a verdade permanece e ela faz sentido no seu coração, porque a energia roda. Então, que você possa entender que os fenômenos são necessários ainda na Terra, porque a maioria da humanidade não tem fé. Mas os espíritos continuam fazendo, a gente não precisa mais, graças a Deus, de mesas girantes, né? A gente não precisa mais de manifestações, de materializações de espíritos através de ectoplasma, como faziam o Peixotinho e o Chico Xavier no passado. Não precisamos mais disso. Mas temos que acreditar que a energia, com a física quântica, com a ectoplasmia, com todos os fenômenos espirituais e de efeitos físicos, elas têm um significado. E tem muita coisa em livros, muitas coisas em livros que a gente tem que fazer 1 mais 1 igual a 2. Mas é maravilhoso como Jesus pescou Pedro. E o André já estava num nível de fé muito maior, porque ele tinha sido trabalhado por João Batista. Então, o André não precisou. Entendeu, gente? Para pensar em você. Tudo isso, você tira essa lição e a gente se coloca no lugar. Né, Marta? Habla. Eu tenho duas coisas para falar exatamente nisso. Exatamente naquele trecho que ele diz para ele: eu já fiz isso várias vezes. Você está me pedindo uma coisa que eu já testei. Quantas vezes nas nossas vidas a gente tenta uma, duas, três, e aí você percebe que na última vez ele fala: tudo bem, vai, eu vou jogar porque foi ele que falou, e aí ele joga. E a gente também, na última, assim, fala: bom, já tentei várias vezes, agora vai mais uma. Né? Assim, displicente, você viu que ele jogou a rede não com cuidado. A gente é assim, na última a gente já não está mais com esperança, a fé já está bem pequena. E aí, mas assim, está pequena, mas a gente fala: não tem condição se eu não acreditar. E assim, tem que entender que tudo é no tempo dele. Às vezes a gente quer na nossa ansiedade que se resolva no nosso tempo. Só vai acontecer quando for melhor para a gente. E não é para Jesus, ele já é elevado. E tem a outra coisa que você falou também. Por exemplo, ele se abaixou, tudo, ele é médium, mas ali ele mesmo sabendo que ele é médium, ele sente que quanta culpa, você disse, quanta culpa ele tem, mas ele admite, cai na humildade. E isso que é viver. Se a gente não viver em qualquer nível de trabalho, em qualquer nível na vida, se a gente não tiver a humildade para baixar a cabeça e aceitar, a gente sempre vai sofrer. Porque quando a humildade vem, você admite que aquilo realmente tem um fundamento e é correto, que a sua fé te vai trazer bons resultados, aí tudo acontece. Gente, os fenômenos geológicos, e é isso que eu quero que a gente estude. Lá em Lourdes, Maria só conseguiu aparecer, fazer as aparições, porque tinha uma conjuntura de uma geleira próxima ao local, o gelo, a água solidificada, tinha uma floresta e por aí vai. E tinham pessoas encarnadas, não só a Bernadette, para poder fazer. Então, Maria precisa de uma conjuntura geológica. Ali foi num lago. Aí a gente depois tem que entender outras coisas. O que é na Umbanda? Quem é o orixá dos lagos? Oxum, entender tudo que representa. O barco era do quê? De madeira, esse elemento da natureza. Eles eram homens, não tinha ninguém ali, tinha uma mulher na cena, mas o sagrado feminino não estava presente, era uma outra energia masculina. Obviamente, tinha uma série de trabalhadores espirituais fazendo acontecer aquele fenômeno, né?
os outros pescadores estavam prontos a ajudar, senão eles iam perder todos os peixes, né? Eles precisavam, todo mundo sabe que o Pedro precisava de dinheiro para pagar os impostos que o Mateus estava cobrando, né? Essa cena só se dá porque ele não consegue pescar nada num desespero que ele tinha que pagar os impostos atrasados para Mateus. Então, assim, tinha um monte de trabalhador ali para ajudar. Então, é muito interessante. É uma das cenas de Pedro. São Pedro que nos ensina tanto, gente. E, assim, entender os apóstolos é um ensinamento atrás do outro. É muito, muito interessante. E como que o irmão dele, o André, ele já estava fechado com João Batista, que veio antes de Jesus, mas era da mesmo grupo espiritual. Então, assim, como não esses fenômenos, e muitas das coisas que eu tenho, e eu estimulo muito vocês a lerem, o nascimento de Jesus, como foi a parte genética intergaláctica de como Maria engravidou, está descrito no livro do Miramês, Maria. É hiper, e é uma psicografia do Miramês. Então, a gente tem que entender que todas essas passagens de fenômenos mediúnicos, milagres mesmo, né? A gente tem que começar a entender. O Espiritismo diz, não existem milagres. Eu costumo falar, calma, quer acreditar que é milagre? Acredito. Mas vamos entender como isso se dá através de energias. Né? Eu acho que a gente tem que, antes de falar não é milagre, a gente tem que entender. E essa passagem do eletromagnetismo, tem o livro Corrente Magnética também, que explica muito o magnetismo e como se utiliza para os fenômenos de efeitos físicos. Então, gente, é muito interessante. Lembrando que Pedro era irmão de André, então Simão virou Pedro, que virou São Pedro, André virou Santo André, e por aí a gente tem o João, que virou João Evangelista, e depois, mais para frente, teve reencarnações, vocês têm que acreditar em reencarnações. Quem que era o João, que estava lá no barco, que olhou para Jesus e presenciou aquela cena ali de Pedro e André, e falou, eu também. É João Evangelista que reencarna como São Francisco de Assis, gente. E aí vai, porque ele pegou todos os ensinamentos com o mestre e reencarna. Existem algumas pessoas, existem alguns espíritos, mas eu não digo que isso é verdade absoluta, porque também a gente não tem que ficar preso nisso, mas que o escritor espírita Pietro Baldo foi a reencarnação de São Pedro na Itália. E tem livros de Pietro Baldo. Então a gente tem assim a história de Pedro ele não fica lá com a chave da Igreja do Vaticano, sentado no trono, vendo o que o pessoal aqui debaixo está fazendo, no jubileu italiano. Não. São Pedro tem falange, ele não cuida só do clima, se chove ou não chove. Então temos que tirar isso, assim, porque vão rezar para São Pedro para não chover. Tipo, não é assim, né? Então ele tem uma falange que trabalha com ele e que tem um projeto grande de cura, de melhora do mundo. É um dos caras que está próximo a Jesus, devido à sua história, ao seu testemunho. Se ele não tivesse testemunhado com o martírio dele, como é que seria a história de Pedro? A de Judas a gente sabe. Não reencarnou como a donzela de Orleans e morreu e teve uma vida traída, julgada e queimada pelos seus inimigos para poder subir aos céus diretamente ao paraíso? Então, assim, tem um processo de reencarnação, um processo de entendimento. Mas quem conviveu e teve essa escola com esse mestre, teve por um motivo e teve algo que tem um significado para a humanidade. E por isso continua reencarnando ou fazendo trabalhos espirituais no mundo inteiro, guiando, como a Joana guia nosso trabalho aqui, porque fez diversas reencarnações para chegar a esse ponto de poder liderar, junto com outros espíritos, sob o comando de Jesus, um projeto de regeneração da Terra. E tudo aquilo que, quando era Judas, presenciou, viu, viveu e aprendeu com o mestre, é válido.
e uma ação da pessoa, que é ainda, a gente não pode dizer que é verdade ou não é verdade, a gente não tem documento histórico disso, tem os escritos da Bíblia, a gente vai, mas a gente pega o Espírito na sua história existencial. São Pedro hoje contribui muito no plano espiritual em diversas frentes de evolução da humanidade. Por quê? Porque ele não é só um santo católico, não é ele que só fica lá no Vaticano, ele é de todos, porque ele é Jesus, e Jesus é o governador da Terra e é universal. E é isso que eu quero estimular em vocês, pensar macro. Não pensa aqui. Você já sabe a Bíblia, eu também, graças a Deus um pouco, não é tudo, né? Mas assim, é válido aquilo? É. Mas estuda outras coisas. Se aquilo que estão falando não é para você acreditar, é para você unir, raciocinar e pensar. Se bater no seu coração, você vai. Aí depois você é médium, você vai ter uma visão, você vai ter uma psicografia, você vai usar alguma coisa na sua existência, no seu dia a dia, e vai ter esses novos sentidos. Por isso que é o estímulo de estudar Jesus em várias frentes, como Sananda, e vocês estudem ele, por favor, quando ele era da Atlântida e quando ele conviveu com João Batista antes de ser Jesus. Então, eles eram a dupla dinâmica antes dele ser Jesus. Mas ele já era o governador da Terra, ele já era o Cristo, uma alma crística. Então, quem era ele? Vai ler. Está no livro do Merruá. E não só, tem outros livros que falam de Jesus que você tem que beber da fonte. Aí depois você vai fazer o Jesus teu, que não é o Jesus que te fazem acreditar, é o Jesus que está dentro do seu coração e que faz sentido para você. E é isso que eu estimulo a todos de assistirem The Chosen, que The Chosen é uma sessão de psicologia, de terapia, de tratamento espiritual, e é um contato com o mestre que te aproxima. No meu caso, eu peço a todos vocês que manifestem nesse momento, ver The Chosen, assistir The Chosen nessa linguagem bonita, bem filmado, moderno, sabe? Me aproxima do Cristo. Quando eu assisto, eu conecto com essa energia. E aí eu começo a assistir, me emocionar, ver. Então é muito importante assistir coisas boas e quando você assiste algo do Cristo, é muito forte. Tenho uma só para a Carol, que é dos discípulos, como é que os discípulos se tornaram apóstolos, que eu aposto que a Carol vai adorar essa. Eu não sei totalmente isso, eu tenho os estudos muito isso, né? Jesus não é desse mundo, tá? Então ele sempre fala, meu reino não é daqui. Então ele ele é um ser intergaláctico que foi escolhido entre muitos avatares e seres crísticos para, junto com Elohim siderais, formar o planeta Terra. Então, o planeta Terra foi formado por Elohim siderais comandados por Sananda, que depois reencarna diversas vezes no orbe terrestre, cujo governador é ele, denominado por Deus e pelo alto, também por outros grandes seres muito elevados. E aí, nessa missão, em determinado momento na Terra, ele precisa vir à Terra e precisa conviver, dando os exemplos que ficarão para a história e os ensinamentos que nós discutimos até hoje. São pessoas do seu... E aí vamos na raiz do espiritismo, da espiritualidade. São pessoas que ele conviveu no passado, em vidas passadas. Doutor Bezerra de Menezes era Zaqueu. Eu vou falar do Zaqueu, que teve que conviver com Jesus, teve que dar todo o testemunho para poder, mais para frente, vir como quinto varro, está no livro Ave Cristo, para depois, mais para frente, outras encarnações, para ser o Bezerra de Menezes carioca, cearense, que vai viver no Rio de Janeiro, e depois, hoje, o espírito médico dos mais importantes. Vamos acreditar em reencarnação. Todos os apóstolos eram pessoas da convivência de Jesus. Maria também. Maria é
o ser espiritual que Jesus já tinha relacionamento em vidas passadas, de uma elevação adequada, e um convite que ele fez a ela, junto com os outros, que não faz sozinho, né? Com outros seres espirituais elevadíssimos para essa encarnação. Está tudo descrito no livro de Maria de Miranense. Como que foi isso, a escolha de Maria? Como que ela vem para ser a mãe de Jesus? São José, se o Jesus é da linha de Davi, é muito interessante estudar isso. Eu vou pirar a cabeça de vocês aqui. Vou só falar essa. Mas Jesus, sabe quem que era São José? São José, depois de São José, teve várias encarnações, até que ele vem como Saint Germain. Antes dele ser São José, sabe quem ele era? O rei Davi, gente. Por isso que Jesus era da linha de Davi. E tinha que ser. Se você estudar Cabala, e eu estimulo vocês, se você estudar judaísmo, se você for para Israel, graças a Deus vai dar para ir daqui a pouco. Vamos estudar reencarnação, entenda tudo através da reencarnação. E todos os apóstolos são pessoas conectadas a eles de extrema confiança, espíritos necessitados. Ele falou: esses aqui têm um papel-chave específico na humanidade, vou escolher para reencarnar comigo, vou ensinar tudo, vamos ver o que dá. Queira ou não, os apóstolos todos são arquétipos psicológicos de uma sociedade humana. A gente tem o que não acredita, a gente, entendeu? Tudo arquétipo. O Pedro era o nervosinho que pergunta muito, e por aí vai, né? Tinha os puxa-saco, vai estudar os apóstolos. É tudo arquétipo. Se você estudar Joana de Ângelis, que explica a psicologia espiritual, gente, você vai entender o que são os arquétipos. E Jesus se utilizou disso para escolher aqueles que precisavam, para ensinar, e para ter do seu lado aqueles que tinham certeza que a missão ia ser bem-sucedida. E foi. Tanto que a gente está falando disso até hoje, e está aprendendo até hoje, e vai ainda transformar muitas mentes e corações. Última coisa para a gente rezar, Salve Rainha. The Chosen vem numa época e faz tanto sucesso, porque é um projeto guiado pelo alto para ser materializado, filmado, editado, divulgado em tantas línguas nessa fase da Terra, com tanto sucesso, devido à situação do mundo. A espiritualidade da treva age em diversas frentes para que o mundo se desequilibre, e a estratégia da luz, através da arte, é fazer uma série que fale da vida de Jesus numa linguagem filosófica e muito próxima do espectador, para poder que a energia esteja presente do Cristo, é uma energia crística, nesse momento da Terra, que une pessoas no mundo inteiro. Provando que sim, Jesus ainda é atual, Jesus comanda a Terra, podem fazer o que quiser, mas através da arte eu vou assistir. A gente tem pessoas de várias religiões, não só católicos, mas espíritas, evangélicos, ateus, que estão assistindo, consumindo essa arte, que é uma estratégia, a Joana me confirmou isso, da luz, para poder que o mundo se equilibre e que as pessoas não se percam. Por isso, assistam The Chosen. Você só tem a ganhar. Entre outros filmes.